Olá pessoal, boa tarde a todos, aqui é Diógenes novamente. Hoje é dia 25 de agosto de 2013 e esse é o nosso vídeo para o dia que vai do dia 26 até o dia 30 de agosto, certo? Eu quero falar rapidamente da maior quantidade de pares possível, pois esse vídeo vai para o YouTube, para o meu canal, e eu quero compartilhar com vocês aí umas análises e dizer mais ou menos o que eu estou esperando para essa semana. Ok? Começamos pelo EURUSD, o gráfico diário. Nós tínhamos essa linha de tendência de queda. Ok? Aqui, poucos dias aconteceu um rompimento, deu uma retração, uma continuação não muito expressiva ali. De qualquer forma, o ponto principal de interesse para essa semana para o EURUSD é essa resistência e esse suporte, certo? Essa resistência e esse suporte é o que vai ditar as regras para o EURUSD essa semana, para mim, pelo menos, certo? Se ele romper essa resistência, é muito provável que ele continue subindo até buscar essa resistência anterior, e se ele romper esse ponto de suporte, é muito provável que ele continue caindo até buscar esse ponto de suporte anterior, certo? Então esses são os dois pontos de referência para o EURUSD essa semana. Vamos dar uma olhada no GBP/USD. Bom, estamos em um range no gráfico diário, o GU, certo? Resistência, resistência, suporte e suporte. Nós estamos em um ponto de muito interesse, uma vez que o rompimento dessa resistência pode dar uma boa oportunidade de compra e o rompimento desse ponto de suporte pode dar uma boa oportunidade de venda, certo? Ou seja, se essa resistência, for rompida, pode ser que venha buscar essa resistência de bastante tempo atrás, ou se essa linha de tendência de alta for rompida, pode ser que o preço venha buscar esse ponto de suporte, certo? No EURUSD. De qualquer forma, os pontos mais imediatos para negociação ou de interesse é a própria resistência, que o preço tocou aí semana passada, e a linha de tendência de alta. Ok? O STJPY, nós temos... Deixa eu apagar essas linhas aqui. Nós temos essa linha de tendência de queda, que vem desde o mês 5 desse ano, 2013. E o preço se aproximou, praticamente tocou aí na linha de tendência de queda. Ok? Aqui nesse ponto, deixa eu apagar isso aqui, que senão vai ficar muito carregado o gráfico. Tá. O preço praticamente tocou aqui na linha de tendência de queda e deu pra gente esse candle conhecido como spinning top, certo? A partir desse ponto aqui eu quero procurar por oportunidade de venda no STJPY. Lembrando que nós temos uma linha de tendência de alta nesse ponto aqui e que pode, enfim, causar algum problema para uma venda. Enfim, para todos os efeitos, nós estamos em um triângulo no STJPY. Então, entrar vendido aqui nesse ponto seria importante considerar essa linha de tendência de alta, certo? O rompimento dessa linha de tendência de alta, ou seja, do suporte do triângulo aí, pode ser que venha dê oportunidade para entrar vendido até esse ponto de suporte. E finalmente o rompimento desse ponto de suporte aí pode dar uma queda bastante interessante para o STJPY. Certo? O SDCHF no gráfico diário, estamos em uma linha, o preço acabou de tocar em uma linha de tendência de alta e um ponto de suporte. Deixa eu apagar isso aqui. Certo? Essa aqui, a linha de tendência de alta, o preço tocou lá na linha de tendência de alta, e também temos esse ponto que foi suporte aqui. Enfim, é uma zona de suporte, né? Aqui nesse ponto, e aqui ele tocou novamente. Ok? Eu estava procurando por uma oportunidade de compra baseado nesse padrão, mas a oportunidade não aconteceu, não se confirmou, portanto eu ainda não estou comprado no USDCHF. Pode ser que venha uma oportunidade durante essa semana,
De qualquer forma, estamos em uma zona de interesse muito importante, certo? Que é toda essa zona aí. Se o preço, enfim, fizer um movimento aqui de alta, pode ser que venha nos dar uma boa oportunidade de compra, ok? Uma vez que tocou nessa confluência de fatores, os dois pontos de suporte, e pode dar uma oportunidade de compra. Se o preço romper esse ponto de suporte, que é um número redondo de 0,9150, ele pode nos dar, talvez, uma oportunidade de venda para sairmos aqui embaixo. Certo? De momento não existe nada confirmado, e apenas aguardar e ver o que o preço vai fazer. O SDCAD, estamos em uma tendência de alta bastante clara, muito bem definida a tendência de alta, e enfim, sexta-feira o preço tocou em um padrão harmônico, completou um padrão harmônico, na verdade, tocou aqui na zona de resistência desse padrão harmônico que é conhecido como morcego, certo? O morcego é um padrão harmônico, enfim, tem as características medidas, todas baseadas em Fibonacci. Esse aqui é o ponto B, aqui é o X, né, no caso, X, A, o B, o C e o D, aqui nessa zona amarela. Na sexta-feira ele tocou nessa resistência, e para essa semana o que eu espero é um movimento de queda, certo? Ainda não estou vendido, espero encontrar uma oportunidade de venda em breve. De qualquer forma, o que eu espero é um movimento de queda até o preço tocar nessa linha de tendência de alta, ok? Então eu tinha para mim dois pontos de interesse: a própria linha de tendência de alta lá em cima e, essa faixa amarela, essa zona de resistência amarela, que é o ponto D do padrão harmônico, certo? E essa linha de tendência de alta, que é onde o preço vai tocar assim que ele retrair. Então eu vou procurar por uma oportunidade imediatamente para que eu possa entrar vendido no SDCAD, apesar de a tendência ser de alta, isso é importante ressaltar, certo? Muitas das operações contrárias à tendência, enfim, elas não têm a mesma força que uma operação na direção da tendência costuma ter. Portanto, é importante lembrar disso. De qualquer forma, eu vou procurar por uma oportunidade e, encontrando, eu vou entrar vendido. De momento ainda não estou posicionado no SDCAD. O ALDE-USD, deixa eu tirar isso aqui. O ALDE-USD está em uma tendência de queda desde o mês 4 de 2013. Ele deu um falso rompimento, uma retraçãozinha, não chegou a confirmar. E ele voltou para testar esse ponto de suporte aqui embaixo, certo? Eu estou de fora do ALDE-USD de momento, até porque todo esse movimento de queda foi causado por efeitos macroeconômicos e, de certa forma, o mercado se movimentou aí de forma um tanto quanto agressiva nesses últimos meses, certo? Eu espero encontrar uma oportunidade de compra, porque quando a oportunidade de compra se concretizar, eu acredito que vai gerar uma bela oportunidade para a gente, para entrar comprado. De momento ainda não temos nada. Eu estou esperando então que o meu ponto principal de referência para o ALDE-USD é essa resistência, certo? É onde eu vou prestar atenção no ALDE-USD e também nesse ponto de suporte aqui, que foi a mínima da semana passada. O Euro-GBP, estamos em um range muito claro, na verdade. Resistência aqui nesse ponto, resistência. Eu entrei em uma posição no Euro-GBP nesse candle aqui e fechei nesse candle mais ou menos aqui em 180 pips. Fiquei aí uns 50 dias com a posição aberta. Quem participa do canal também teve a oportunidade de pegar essa operação. De qualquer forma, temos uma linha de tendência de alta, que é essa linha. O preço aqui fez menção, ou fez parecer que ele iria romper a linha de tendência de alta. Não é o que aconteceu, pelo menos não de momento. Enfim, o meu ponto principal de interesse, no caso, é esse aqui, onde o preço acabou de tocar, e a resistência, certo? Eu
Como o preço acabou de tocar nessa linha de tendência de alta, eu vou considerar a ideia, ou procurar pela oportunidade de compra, para que eu possa entrar comprado no euro GBP. Certo? Se encontrar a oportunidade, com certeza eu vou compartilhar aí no canal de análises. De momento eu não estou posicionado no euro GBP, mas eu espero que a oportunidade venha em breve. Se de qualquer forma não aparecer uma oportunidade aqui nesse ponto, eu vou considerar entrar vendido, talvez, ou comprado, ou negociar nesse ponto aqui, certo? Que é a resistência anterior. Nós podemos ver aí claramente que o preço respeitou essa resistência de uma forma muito interessante, certo? Então, se eu não encontrar uma oportunidade aqui, eu vou procurar por uma oportunidade aqui nesse ponto. O euro JPY, eu estava aguardando por uma oportunidade de venda no euro JPY, que acabou não acontecendo. Quem fez o curso de Price Action avançado vai entender perfeitamente que o preço não nos deu, o mercado não nos deu a oportunidade, certo? Não, pelo menos não de momento. Essa estratégia, ou esse método que eu utilizo, que eu estou dizendo para vocês aqui, é basicamente utilizado nos períodos maiores, certo? Nos períodos menores eu continuo utilizando a abertura de Londres e as 3 médias móveis. Para o gráfico diário, que é um período no qual me sinto muito à vontade, eu procuro utilizar essa estratégia que eu estou explicando para vocês mais ou menos. E se trata praticamente de duas partes: mapeamento do par, ou seja, você procura por pontos de resistência, suporte, linha de tendência, e também o método de entrada, que enfim, esse método de entrada é um termo que eu uso bastante diariamente, e nele explica exatamente como nós entrarmos baseados nos 2 preceitos do mercado, que é indecisão e rejeição. Ok? Aqui eu esperava exatamente isso, rejeição, e não é o que nós tivemos. Portanto, não entrei vendido no euro GBP e nem perdi nada. Temos um triângulo. Temos que fazer a atualização dessa linha de tendência de alta. Essa aqui é a nova linha de tendência de alta. Aqui é a linha de tendência de queda. Estamos em um triângulo. O preço acabou de tocar lá na resistência. Como estamos nesse triângulo, inclusive deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós tivemos aqui um movimento de alta muito expressivo, certo? E agora nós temos a consolidação. O mercado geralmente se movimenta desse jeito. Nós temos um impulso, então uma congestão, ou talvez uma retração, certo? Depois novamente um impulso, seja na direção da tendência ou a inversão da tendência. Nesse caso nós tivemos um impulso, e agora nós temos o range, que é esse triângulo que mostra para a gente congestão ou indecisão dentro do mercado. O rompimento dessa resistência pode ser que venha dar uma oportunidade de compra, apesar de que eu não vou entrar comprado, pelo simples fato de que estamos muito próximos do ponto de resistência lá em cima, ok? E isso pode ser que não seja tão bom se nós entrarmos comprado aqui com um take profit muito pequeno. De qualquer forma, eu ainda espero que o mercado rompa a linha de tendência de alta para que eu possa entrar vendido. Nesse caso, nós temos bastante espaço, cerca de 900 pips, até o primeiro ponto de suporte, que é esse cara aqui embaixo, certo? O GBP-CHF, temos uma linha de tendência de queda que vem desde faz bastante tempo. Vamos arrumar isso aqui. A linha de tendência de queda. E temos aqui um triângulo e aconteceu rompimento. Em H4 vai dar para ver. Rompimento, retração e continuação no GBP-CHF. Ok? Ele se aproximou da resistência. E de qualquer forma, isso aqui já não interessa mais. Deixa eu apagar. Isso já não importa mais. Deixa eu tirar essa linha também. Certo? E os pontos principais de interesse é essa linha de tendência de alta e essa linha de tendência de queda. Como o preço acabou de tocar na linha de tendência de queda, acredito eu que o próximo ponto para onde o preço vai se movimentar é esse ponto aqui embaixo,
para procurar um suporte ou talvez romper. Até que o preço se aproxime ou chegue aqui nessa linha de tendência de alta, eu não vou negociar o GBP-CHF, certo? Vamos dar uma olhada no GBP-JPY. Da mesma forma que o Euro-JPY, eu esperava por uma oportunidade de venda no GBP-JPY também. Eu esperava pela oportunidade de venda, que de fato ainda não aconteceu. Nós podemos ver aqui que nós temos uma linha de tendência de queda que vem desde mês 5. Okay? O preço tocou aqui na semana passada, deu a impressão de que ele iria respeitar a resistência e até o momento o que ele fez foi romper. Deixa eu apagar isso aqui. Também temos um ponto de suporte aí nesse mesmo padrão. Esse ponto foi resistência, foi suporte, 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 suporte. Ok? E esse ponto pode funcionar como suporte novamente. De qualquer forma, concretizando o rompimento dessa linha de tendência de queda, pode ser que tenha uma boa oportunidade de compra. Novamente, eu não vou entrar comprado no GBP-JPY. Ok? Porque estamos aí bastante próximos do ponto de resistência, o que daria um take profit minúsculo. E gerenciamento de risco é uma coisa importantíssima para a gente. O NZD-USD deu uma linda oportunidade de venda nos últimos dias. Inclusive está até a setinha que eu marquei, eu falei disso no canal de análises. Nesse ponto, ok? A setinha aqui, resistência, resistência, aqui foi resistência de novo, dando uma linda oportunidade de venda. Deixa eu só calcular aqui, 190 para sair aqui embaixo com 290. A relação risco-recompensa está pouca coisa maior do que 1 para 1, não chega a 2 para 1, mas ainda assim, aparentemente, ainda assim foi uma boa oportunidade, certo? O meu próximo ponto de interesse para o NZD-USD é esse quadradinho que já está marcado em amarelo, ou seja, esse ponto de suporte, que na verdade é o número redondo, 0.7700. Deixa eu reajustar isso aqui. Ok? Esse é o próximo ponto de interesse para o NZD-USD. Até que o preço se aproxime ou toque nesse ponto de suporte, eu não vou negociar o NZD-USD. O Euro-AUD, o euro contra o dólar australiano, está nessa clara tendência de alta, então para a gente ver as médias apontando na mesma direção e etc. Ok? Faz poucos dias ele deu uma oportunidade de compra aqui nesse ponto, stop loss aqui embaixo e take profit lá em cima. Se alguém ainda estiver comprado no Euro-AUD, acredito que pode ser uma boa oportunidade para pelo menos movimentar o stop loss para o break-even. Ok? De qualquer forma, está claro para a gente, aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência e aqui foi suporte. Então nós temos uma confluência de fatores, resistência que se transformou em suporte, temos a zona entre as médias de 30 e de 50 períodos, temos aqui uma linha de tendência de alta que vem desde aqui de trás e passa por lá. Enfim, uma bela oportunidade. Ok? De qualquer forma, estamos em uma tendência de alta. Para mim, o preço já subiu bastante e acredito que a qualquer momento pode inverter essa tendência e começar o movimento de retração. Ainda não temos nada disso, as médias estão apontando na mesma direção e eu esperaria que o preço desafiasse ou pelo menos aí, enfrentasse um pouco mais a média de 50 períodos. Certo? A média de 50 períodos é o ponto principal das três médias. Quando o preço rompe a média de 50 períodos é porque alguma coisa está errada. E, nesse caso, para uma venda no Euro-AUD, eu esperaria isso. Certo? Vamos ver o CAD-JPY. Deu uma linda oportunidade de venda esses dias. Deixa eu só confirmar. É isso aí. Nessa linha de tendência de alta, nós tínhamos essa linha, certo?
Aconteceu o rompimento há alguns dias, o preço veio, testou esse ponto de suporte, aqui foi suporte, e depois o preço retornou lá em cima para testar a linha de novo. Retornou lá em cima e, inclusive está até a setinha aí, deu esse candle, certo? Eu falei desse candle, deu aqui a confirmação desse candle, stop loss aqui em cima e primeiro take profit aqui embaixo. Se alguém entrou vendido, não sei exatamente se alguém entrou vendido, a posição chegou a ficar em 130 pips positiva e agora estaria em 48 pips, ok? De qualquer forma, acredito que pelo menos temporariamente no curto prazo e médio prazo, a tendência seja de queda, certo? É muito provável que essa tendência se inverta no futuro, mas eu acredito que ainda não é o caso. Ok? O ponto principal de interesse para o CAD-JPY continua sendo esse ponto de suporte que ainda não foi rompido. Esse ponto de suporte é o principal fator aí no CAD-JPY, certo? O preço tocar aqui e romper, aí sim eu vou entrar vendido com força. De momento estou fora do CAD-JPY, espero apenas uma oportunidade, aí seja nesse ponto aqui ou seja lá em cima. O EuroCAD clara tendência de alta, fazendo topos de fundos cada vez mais altos. Nós tínhamos essa resistência aqui, essa mesma zona de resistência foi resistência aqui, aqui ele rompeu, deu rompimento, deu uma retração e continuou, certo? A tendência está clara e estabelecida, e nós podemos ver que na sexta-feira ele deu esse candle pra gente, que é enfim, esse candle tem vários nomes, certo? Ele pode ser chamado de doji, estrela da noite, enfim, geralmente é um candle com sombra grande para cima e corpo pequeno ou quase inexistente, certo? A natureza por trás desse candle, ou seja, o que ele representa, é exatamente a mesma coisa do pin bar, e isso é rejeição, ok? Ele representa a rejeição para a gente. Então é muito provável que nós tenhamos um movimento de queda depois desse candle tão expressivo, tão forte na sexta-feira. É muito provável que durante essa semana, talvez, o preço venha testar essa linha de tendência de alta novamente. Deixa eu marcar aqui. Colocar uma setinha. Ok. É muito provável que durante essa semana ele busque testar esse ponto de suporte outra vez, certo? Devido a esse candle que mostra pra gente uma rejeição muito grande por parte dos vendedores, ok? A UDCAD continua caindo. Deixa eu tirar isso aqui. Na verdade eu tenho que trocar isso aqui no template, mas enfim, continua caindo, certo? A tendência está muito bem estabelecida no gráfico diário, fazendo topos de fundos cada vez mais baixos e etc, o que nós já sabemos. Os pontos principais de interesse para o AUDCAD, para mim, pelo menos, durante essa semana, é essa resistência, ok? Essa resistência que pode ser que o rompimento dessa resistência pode dar uma nova direção para o AUDCAD, ou talvez esse ponto de suporte, certo? De qualquer forma, eu espero que o preço rompa a resistência para que eu possa entrar comprado, porque aí nós temos um espaço muito grande para negociar o AUDCAD de forma bastante tranquila, ok? Todavia, eu não ficaria surpreso se o preço rompesse o ponto de suporte e viesse buscar esse suporte aqui embaixo novamente, no AUDCAD, no gráfico diário, certo? Lembrando que o dólar australiano é quem tem, nós podemos ver aqui no AUD-USD, que mais? O Euro-AUD, movimento de alta, o AUDCAD, movimento de queda, o AUD-NZD, movimento de queda, o AUD-CHF, movimento de queda, AUD-JPY,
movimento de queda, enfim, praticamente todos os pares com o dólar australiano estão mais ou menos se movimentando, se comportando da mesma maneira. Okay? Como a tendência de queda no AUD é muito forte, é bastante provável que ao invés de romper a resistência, ele rompa o suporte e continua caindo. Certo? Aqui no AUD NZD estamos em um ponto de interesse muitíssimo importante. Temos aqui uma confluência de fatores muito grande, inclusive acho que eu falei desse par no canal de análises. Temos a linha de tendência de alta, que é essa branca. Temos os 50% da Fibonacci. Nós temos o número redondo, que é 1.16, um pouquinho a coisa mais para cima aqui. E nós temos a zona entre as médias de 30 e de 50, que é a zona de suporte e resistência dinâmica. Ok? Não sei se está muito claro, vou apagar aqui tudo que está aqui, vou redesenhar de novo, para que vocês possam entender. Bom, começamos pelo número redondo. Vamos. Ok? Esse é o número redondo, a gente pode ver como o preço acabou de tocar. Nós temos uma parte da nossa confluência de fatores. Nós temos essa linha de tendência de alta que chega exatamente no mesmo ponto, certo? Dá para ver isso claramente. Nós também temos a média de 50 períodos, que é a média vermelha, que está passando exatamente nesse ponto. O preço tocou lá e, enfim, tocou nessa confluência de fatores. Também temos a zona entre as médias de 30 e de 50, que é a zona de suporte e resistência dinâmica. Certo? Que funciona como resistência. E nós também temos Fibonacci exatamente 50% da Fibonacci nesse mesmo preço. Então todos os fatores da nossa confluência de fatores junto nos dá isso aqui, certo? Nos dá o número redondo 1.1600 como sendo uma resistência muito importante para o AUD NZD. Pode ser que venha nos dar uma bela oportunidade de venda. Okay? Eu não estou vendido e não estou dizendo que você venda. Estou dizendo que é muito provável e que você deve procurar a sua entrada de acordo com o seu método. Se você encontrar uma entrada, logicamente, a responsabilidade é totalmente sua. Ok? De qualquer forma, isso pode acontecer. Agora, uma coisa importante a lembrar é que o spread, o ATR desse par é de 100 pips, mais ou menos, certo? Como o indicador está marcando para a gente, está marcando para a gente um fechamento de sexta-feira. Então o spread geralmente aumenta mesmo. Mas aqui está em 27 pips. Normalmente eu esperaria spread entre 10 e 15 pips para esse par. Esse é um par, esse é um cruzamento bastante aí, pouco negociado, certo? Então as corretoras vão estar entre 10 e 15 pips. Algumas corretoras mais ou menos legais, elas vão cobrar aí até uns 20 pips. Você deve considerar isso antes de entrar comprado ou vendido no AUD NZD. Pelo simples fato de que o spread vai representar uma porcentagem muito grande do ATR. Se você entra aqui, por exemplo, nesse ponto, imaginamos que você entra aqui no fechamento, no preço de agora, aparece aqui embaixo com 350 pips, e o spread é 27% do ATR, isso com certeza não é nada interessante. O custo da sua operação vai ser muito alto. Ok? Bom, nós temos todos os dólares australianos, com o franco suíço, com o ien, ok? E todos eles apontando mais ou menos na mesma direção. Já falei bastante, esse vídeo já está chegando em meia hora. Vou falar mais do CHF JPY, que estamos em um triângulo lindo. Resistência, resistência, resistência e aqui resistência novamente. Nós também temos essa linha de tendência de alta, que na verdade eu preciso reajustá-la.
certo? O rompimento da resistência no CHF-JPY pode ser que dê uma boa oportunidade de compra. O rompimento da linha de tendência de alta pode ser que dê uma boa oportunidade de venda. Como ainda não temos nada, nenhuma das duas situações, acredito que a melhor coisa a fazer, pelo menos de momento, é aguardar e ver o que o preço vai dar pra gente. Ok? Euro NZD, estamos em uma resistência muito importante. Ele acabou de tocar no ponto de suporte, inclusive está até marcada aí a faixa amarela. Resistência, suporte e suporte. Aqui foi resistência, 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 e aqui tem uma probabilidade de ser resistência novamente. De qualquer forma, pela força com a qual o Euro NZD atacou a resistência, me parece para mim que ele vai romper, ok? De qualquer forma, não temos nada que... Enfim, não tenho nada ainda para basear a minha opinião, é apenas a minha opinião, ok? De qualquer forma, ele mostrando algum sinal de fraqueza, pode ser que venha dar uma oportunidade de venda para buscar esse ponto de suporte aqui embaixo novamente. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. O CAD CHF, estávamos em um triângulo, na verdade não é um triângulo, né? Tínhamos um ponto de suporte ali, mas aqui estava mais para um canal de queda. Estamos no suporte do canal de queda. E exatamente nesse ponto, ele mostrou para a gente esse candle parecido com um pin bar, também conhecido como estrela da manhã, que pode ser que dê uma boa oportunidade de compra, certo? Sombra grande para cima, corpo pequeno. O mais importante disso, como todas as pessoas que fizeram ou fazem o curso de Price Action avançado vão concordar, o mais importante não é o nome do candle, mas sim a psicologia, o que está por trás desse candle, certo? E o que eu posso ver aqui é rejeição. Pode ser que venha dar uma boa oportunidade de compra. De qualquer forma, temos uma tendência de queda muito bem estabelecida, e isso há de se levar em conta antes de entrar comprado no CAD CHF, ok? De qualquer forma, aqui uma compra, por exemplo, daria uma relação risco-recompensa maravilhosa. Pelo meu método, eu ainda não tenho, pelo meu método de entrada, no caso, ainda não tenho nenhuma confirmação, não estou posicionado no CAD CHF, e espero que nos próximos dias eu obtenha essa confirmação, ok? NZD-JPY, está muito borrado esse gráfico aqui. Vamos apagar um pouco dessas coisas. Temos um canal de queda, ok? Temos um canal de queda e temos esse ponto que foi suporte durante algumas vezes. Suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui. No curto prazo nós temos aqui um triângulo, na verdade, a partir desse ponto nós temos aqui um triângulo, certo? O rompimento desse ponto de suporte pode ser que venha nos dar uma boa oportunidade de venda. Não estou posicionado, espero por alguma confirmação. Lembrando que nós temos esse ponto de suporte que pode segurar o preço ou impedir o preço de continuar caindo. É importante sempre lembrar disso antes de você entrar na posição. GBP/AUD, claríssima tendência de alta. Inclusive tem aqui, nós tivemos aqui o rompimento, uma retração e aqui a continuação. Deu uma linda oportunidade de compra nesse ponto. De qualquer forma, o preço já atingiu a máxima e aparentemente está caindo. Acredito que nos próximos dias ele vai dar uma retração e possivelmente inverter essa tendência de alta no GBP/AUD. Ok? Tínhamos essa linha de tendência de queda no gráfico semanal e uma retração
provavelmente vai buscar entre esses dois pontos aqui embaixo. Essa é a zona principal de suporte no GBP AUD, certo? Uma vez que aqui nós temos uma resistência e aqui nós temos um suporte. Em uma última instância pode ser que ele venha até aqui embaixo, mais ou menos, no ponto de rompimento. Mas acredito que não é o que vai acontecer. Acredito que talvez entre essa zona amarela ele já encontre suporte para continuar subindo. Ok? Logicamente que se ele retrair no gráfico semanal, a tendência de alta no gráfico diário vai se acabar. Ok? GBP-CAD, resistência histórica desde lá de trás, resistência, 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 resistência e resistência, aquele deu rompimento. Uma bela oportunidade pode ser assim que acontecer a retração e ele vier testar esse ponto novamente. Portanto, o meu próximo ponto de interesse no GBP-CAD é essa resistência, okay? Que pode se transformar em suporte. Vamos pegar aqui, ó, Fibonacci. Isso vai dar exatamente em 38.2 da Fibonacci. Ok? 38.2 é o primeiro nível aí de importância da Fibonacci e pode ser que aqui venha dar uma boa oportunidade de compra. O NZD-CAD, deixa eu dar uma olhada, está muito bagunçado esse gráfico. Não temos aqui uma resistência muito clara. Foi resistência nesse ponto, aí foi resistência um pouquinho mais para cima, aqui ele foi resistência um pouquinho mais para cima e aqui ele foi resistência um montão mais para cima, certo? Aqui ele foi suporte, suporte, ele rompeu a resistência e também não deu continuidade ao movimento de alta. Ao invés disso ele retraiu e voltou para dentro do range. Enfim, na minha opinião está totalmente bagunçado esse gráfico, não quero negociar esse cara, pelo menos não de momento. Lembrando que isso aqui estamos sempre... Opa, comi bola, desculpa. Falei besteira, estava falando de H4, agora que eu prestei atenção aqui que eu vi que estava falando de H4. E o meu gráfico principal que é no gráfico diário. Bom, o fato é que não ajuda muita coisa, não mudou muita coisa, né? Continua bagunçado. De qualquer forma, nós tínhamos uma tendência de alta, aconteceu o rompimento, deu a retração, a continuação. O preço voltou aqui, vamos pegar a Fibonacci. Até 50% da Fibonacci. Deu um sinal que não foi um sinal muito confiável. Deu aqui um sinal um pouco... Enfim, isso aqui é uma nuvem negra. Teve uma confirmação com sombra um pouco grande. Enfim, não é o par, a situação na qual eu quero estar, pelo menos não no momento. Ok? Já falamos do IEM. Já falamos do GU, vamos falar do GBP-NZD. Temos essa resistência no gráfico diário, muito importante na verdade. Opa. Temos essa resistência. Na sexta-feira o preço tocou na resistência e deu pra gente esse candle muito bonito, conhecido como pin bar. Certo? Sombra grande para cima, sombra pequena para baixo, um corpo relativamente pequeno. Pode ser que venha dar uma excelente oportunidade de venda. Ok? Precisaríamos apenas de uma confirmação. Também temos essa linha de tendência de alta que vem desde, enfim, meio do ano, mês 4. E uma possível venda no GBP-NZD. Nós precisamos considerar essa linha de tendência de alta, certo? Uma vez que ela pode segurar o preço e impedir ele de continuar caindo. Ok? De qualquer forma, esse vídeo é mais para dar uma direção, uma ideia mais ou menos da tendência. Eu acredito que a grande maioria das pessoas negocia intraday, de forma intraday, ou seja, negocia nos períodos menores, M30, H1, M15, M5, M1. Ok? Eu foco a minha atenção principalmente nos períodos maiores, gráfico diário e 4 horas. Ok? Principalmente gráfico diário. E esse método que eu, logicamente não entrei em detalhes, senão não daria para falar de todos os pares que eu queria falar, mas esse método ele é muito efetivo, baseado em conceitos extremamente simples, mas que nem todo mundo consegue entender
de imediato, uma vez que olha para o gráfico, certo? Nós não precisamos absolutamente de nenhum indicador. Eu tenho aqui o estocástico, é nada mais nada menos para encontrar divergências, que também é um método muito efetivo para se negociar, certo? Mas uma vez que você consegue entender os conceitos por trás do movimento do mercado e da ideia que os candles nos dá, tudo fica muito mais simples, tudo fica muito mais fácil e realmente negociar é muito mais simples do que parece, do que muita gente tenta fazer, ok? Bom, é basicamente isso. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link para que você possa dar uma olhada a respeito do curso de Forex, curso de Price Action avançado, que é o curso que eu lancei agora no início desse ano, aí até acho que foi mês 3, março desse ano, e nele eu explico absolutamente tudo, o que eu aprendi com outras pessoas e principalmente sozinho, depois de muitas horas observando os gráficos, coisas que eu aprendi baseado em minhas próprias experiências, certo? Nesse curso nós temos 4 linhas de estudo, uma que é a Price Action, ou seja, o próprio estudo dos candles. Nós temos divergências, em que eu falo exatamente como negociar divergências, padrões harmônicos, que é o que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, no SD-CAD, e ondas de Elliott. Okay? Todas essas são formas legítimas e muito efetivas para nós negociarmos dentro do mercado. Além disso, esse vídeo normalmente é feito para os integrantes do canal de análise diária FX Online. O canal de análises conta hoje com mais de 100 horas de vídeo de análises, e o acesso é totalmente parte integrante do curso de Price Action avançado, certo? Ou seja, uma vez que o aluno adquire o curso de Price Action avançado, ele pode acessar o canal de análises de forma indefinida por quanto tempo ele quiser, sem pagar absolutamente nada adicional por isso. Ok? De qualquer forma, se você gostou do vídeo, das análises, se você concorda, enfim, ajuda aí, dá um like, compartilha com seus amigos no Facebook, onde quer que seja, e eu ficarei muitíssimo agradecido. Um grande abraço, uma boa semana a todos, fiquem com Deus e até mais.